Olá, oitavo ano. Como vão vocês? Oitavo ano matutino, oitavo ano vespertino. Estou gravando essa aula espelho para aqueles alunos que não puderam assistir, né, no momento em que eu dei a aula. E para os alunos que quiserem rever, ouvir de novo as explicações, tirar alguma dúvida. Então, essa aula se refere à semana que estamos agora, hoje é dia 28, então se refere a essa semana, do dia 23 ao dia 29, que é ao dia 28 hoje. Então, registrem aí nos seus cadernos, né, o dia da aula e o conteúdo que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar um conteúdo extremamente interessante, que é a perspectiva. Eu gosto muito de trabalhar com esse tema, com esse assunto. Perspectiva é uma técnica, né, de desenhar o que nós vemos em tridimensão, num papel, né, que é bidimensional. Então, é uma técnica que nos causa, que nos permite, né, numa obra de arte, num desenho, ter a ideia do tridimensional, ok? Nós vamos compartilhar aí as páginas do livro, ok? Fazer as atividades que estão no livro e ter a orientação para a atividade que vocês vão desenvolver em casa, ok? Então, vamos lá compartilhando, então, o livro. Então, estamos aqui nessa página, né? Para parecer real, é o título, né, desse texto. Diante dos espaços, nosso olho não consegue enxergar elementos próximos e distantes ao mesmo tempo. Quando queremos retratar um ambiente em uma obra bidimensional, retratar o que a gente vê no espaço para um papel, para uma tela, que é bidimensional, ok? Precisamos criar ilusões, efeitos especiais que consigam nos dar sensação de distância como se fosse em um lugar real, ou seja, tridimensional. Na Idade Média, os artistas criavam a composição de modo que o espaço e a sensação de distância se davam pela ordem dos elementos. Então, o desenho era feito, a pintura era feita com uma figura na frente da outra. Isso dava essa ideia aí de planos sucessivos, né? Aqueles elementos mais próximos do observador pareciam estar na frente e os mais distantes ficavam logo atrás, no espaço pictórico. O que é espaço pictórico? Espaço pictórico é onde você está realizando a pintura. Ó, refere-se à pintura. É o espaço que o artista destina à pintura. Então, nós temos aqui um espaço pictórico bidimensional, né? Só tem altura e largura, que é uma tela, que é um papel, né? Então, essa obra aí é do período da Idade Média, olha, iluminura de apresentação feita para ditados e ditos dos filósofos, século XI, ok? Então, lá no século XI, né, as pinturas que eram feitas não tinham a técnica da perspectiva. Então, tinham essa sensação de que uma figura está atrás da outra e que tem o fundo lá, né? Então, isso nos dá a ideia do espaço, mas não é o uso da perspectiva como técnica de desenho. Nós vamos observar aqui nessa obra, tá? Nesse espelho que está aqui, provavelmente isso aqui é um espelho, ou é uma janela, e as pessoas estão lá do lado de fora, enfim, eu acho que é um espelho, essas linhas em diagonal, tá? Esse artista que fez essa obra, ele já tinha uma ideia, né, de representação do que o nosso olho vê, quando ele coloca essas linhas em diagonais, tá? Então, nós vamos ver isso mais à frente, quando os artistas do Renascimento criam a técnica de perspectiva linear, ok? E iluminura, por que se chama iluminura? Isso aqui é uma coisa extremamente interessante, porque na Idade Média, grande parte da população não sabia ler. Ao lado dos textos, que eram todos manuscritos, porque a Bíblia, que foi o primeiro livro a ser impresso,
foi lá nos anos 1400, no século XV, né? Então, os artistas colocavam figuras, desenhavam, né, ao lado do texto que vinha explicando. Então, aqui provavelmente deveria ter um texto todo feito à mão, explicando aí os ditos dos filósofos, né? E aqui, então, a iluminura. Iluminura, porque tem o sentido de dar luz ao texto, ou seja, fazer com que aquele texto se torne claro para todos, mesmo para aqueles que não sabiam ler. Então, através da imagem, ele sabe o que está acontecendo. Vale, então, lembrar aquele ditado: uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, essas pinturas eram chamadas de iluminuras, tá? Na Idade Média. Continuando. Podemos compor e representar o espaço de diversas formas. Conheça mais algumas possibilidades e técnicas de representação desenvolvidas ao longo da história da arte e que são utilizadas até hoje. Então, até hoje, a perspectiva técnica, que vocês vão ver aí, a perspectiva linear, e tem outras formas de perspectiva também, a cavaleira, são usadas por arquitetos, são usadas por desenhistas e até por pintores também. Então, vamos lá. O que é a perspectiva atmosférica? Essa aqui é bem interessante. Observe o ambiente em que você está. Veja um objeto próximo e outro mais distante. Em qual deles você vê mais detalhes? Lógico que você vai ver mais detalhes daquele objeto que está mais próximo de você, tá? O que está mais longe, geralmente nós não conseguimos ver os detalhes, né? Alguns artistas representam esse fenômeno por meio da perspectiva atmosférica, ou também chamada de perspectiva aérea, tá? Observe na pintura a seguir. Ok, então nós temos aí uma pintura feita em 1818, século XIX, pelo artista chamado Caspar David Friedrich. Esse óleo sobre tela, né, mostra aí, então, a perspectiva atmosférica. Antes de ler o texto, observem que aqui, ó, mais próximo, né, em primeiro plano, nós vemos alguns detalhes, até conseguimos ver aqui algum detalhe do vestido dessa pessoa de costa. Porém, à medida que vai se afastando, observe que as linhas vão se tornando mais suaves e a cor também vai suavizando. Isso é a perspectiva aérea ou a perspectiva atmosférica. Ela é trabalhada com a tonalidade, né, que vai dando essa ideia de distanciamento. Vamos ver aqui o texto. O pintor alemão Caspar David Friedrich costumava retratar os seus trabalhos, muitas paisagens e a conexão entre elas e o ser humano. As ilusões de espaço são criadas de modo que locais mais próximos e mais distantes se diferenciam por meio da transição contínua entre as cores. Então, o artista que usa a perspectiva atmosférica, ele trabalha com as cores, né? Então, ele vai suavizando essas cores e isso vai nos dando uma sensação de distância, além do tamanho das coisas também que vão sendo reduzidos, tá? Para representar ambientes tão amplos, o artista aplicava tons mais fortes nas montanhas mais próximas e aquelas mais distantes ele clareava, coloria com tons mais suaves, ok? E aí temos uma atividade que vamos fazer aqui juntos. Observe essas duas imagens. Qual delas vocês acham que tem o uso da perspectiva atmosférica? Olha, essa pintura aqui, tá? Ela tem as características da Idade Média, porém, ela foi feita no século XV, já no Renascimento, ok? Mas o artista, ele ainda traz aqui nessa composição características da Idade Média, ok? Só para vocês, né, saberem que é muito importante a gente ler sobre a obra de arte, né? Que período ela pertence, aonde ela está.
né? Mestre André. Esta aqui, 1868, século XIX. Então, observe que a paisagem aqui, as montanhas que estão mais próximas, a gente consegue ver alguns detalhes. À medida que elas vão se afastando, as cores vão ficando mais suaves e a gente só consegue ver mais ou menos a contorno, né? Então, isso tem a perspectiva atmosférica. Então, você vai marcar o xizinho aqui. Esta obra, Lago Tahoe, é a atmosfera, a perspectiva atmosférica. E esta obra aqui, ela não tem perspectiva, ok? O uso da perspectiva. Então, continuando na próxima página, nós vamos conhecer a perspectiva linear. É uma outra técnica de perspectiva. Nesta aqui, como o próprio nome diz, linear, nós vamos precisar de linhas. Linhas horizontais, linhas verticais, linhas oblíquas, linhas que convergem para um ponto. Atenção! Essa técnica passou a ser utilizada a partir do período do Renascimento, por volta do século XV. Para criar a sensação de profundidade, os elementos distantes são representados em tamanho menor. Lembra que eu falei que diminui o tamanho? Sim, porque isso é o que nossos olhos veem, né? E os que estão mais próximos, maiores. Quanto mais próximo ao observador, maior e mais detalhado é o elemento que está sendo representado. Para isso, os artistas desenvolveram uma técnica. Observe a imagem abaixo. Então, nós temos aqui uma obra de Canaletto, um artista que gostava muito de trabalhar perspectivas e ele também pintava a cidade de Veneza em diferentes ocasiões e situações. Então, Canaletto, grande parte da sua obra é Veneza, tá? Cidade de Veneza, na Itália, maravilhosa. Então, aqui, entrada do Grande Canal, Veneza, 1730, no século XVIII, ok? Então, vamos ver embaixo a outra obra. Observem que nessa imagem abaixo, nós temos essas linhas vermelhas que vão convergir para um único ponto, tá? Essas linhas é que nos vão possibilitar desenhar em perspectiva, dando esse efeito, de forma que as medidas fiquem proporcionais, né? Não haja grandes distorções na representação, ok? Então, vamos lá. As linhas desenhadas sobre a obra se encontram em um ponto único, está aqui no centro da obra. Ele será o ponto de vista do observador. Eu costumo também chamar de ponto de fuga, ok? As linhas determinam o tamanho dos elementos da pintura. Os elementos se encontram mais à frente, são chamados de primeiro plano, e os que estão mais ao fundo, dizemos que está em segundo plano, ok? Então, continuando, né? Nós vemos aí, então, duas perguntinhas que vocês vão copiar e responder no caderno, está na tarefa de vocês, tá? Observe a pintura sem interferências, a que está aqui acima. Quais são os elementos mais próximos do observador? Escreva o que você vê que está mais próximo de você, do observador você, ok? E quais os que estão mais distantes? E descreva-os. Você vai comentar os detalhes, né, desses elementos. Depois você vai fazer uma comparação entre a pintura da página 81 e a pintura acima, ok? E vai responder qual das representações mais se aproxima do real, né? Qual é o que parece mais realista, né? A da página 81 ou essa aqui da página 83, desse pintor, né? Por quê? Descreva que elementos faz com que você afirme isso, tá? Então, você tem que justificar por que tal obra parece mais real do que a outra, ok? Em seguida, nós temos aí uma atividade que vocês vão desenvolver aí em casa, ok?
Observe o esquema abaixo que mostra as linhas de fuga. Observe que quanto mais perto do ponto de fuga, mais próximas as linhas ficam, as linhas verticais e também as horizontais, ok? Quanto maior a distância, mais distantes elas ficam uma das outras. Então, veja bem, vou repetir isso aqui mostrando com o cursor. À medida que essas linhas verticais, pretas, vão se aproximando, elas vão diminuindo de distância. A mesma coisa aqui, as horizontais, ok? À medida que elas vão se aproximando, elas vão reduzindo a distância entre elas, ok? Isso nos dá a ideia de que o objeto, né? Se você coloca uma geladeira aqui no primeiro plano e a mesma geladeira, ok? Mesmo tamanho, aqui ao fundo, você vai perceber que essa geladeira aqui ao fundo vai ficar pequenininha, né? E embora em tamanho real as duas sejam iguais, porém na representação, como uma está mais longe, ela vai parecer menor. Isso é a perspectiva linear. É uma técnica que ajuda você a desenhar o que você vê no espaço tridimensional, representado no espaço bidimensional, respeitando as proporções das formas que você está desenhando, certo? E aí a tarefa está aqui. Observem as linhas azuis que convergem, tá? Essas diagonais para o ponto aqui de fuga. Tarefinha, né? Então, eu quero que você aqui utilize o esquema abaixo e faça um desenho criando a ilusão de profundidade. Então, você vai criar um desenho aqui. No seu desenho pode ter pessoas, pode ter árvores, pode ter ruas, pode ser uma cidade, pode ser móveis dentro de um espaço, tá? Use a sua imaginação. Eu coloquei para vocês um vídeo na plataforma lá. Então, quem tiver acesso à plataforma do FTD, procura lá o vídeo que eu coloquei. É uma videoaula, eu peguei no YouTube, que mostra o artista, né, desenhando. Então, quando vocês forem fazer esse trabalhinho aqui, vai ficar mais fácil, certo? Então, vamos lá. Sugiro também que vocês treinem, né, antes, no papel, folha de caderno, para vocês irem adquirindo essa percepção. Outra coisa importante, essas linhas verticais, elas são paralelas, atenção a isso, tá? Porque senão, se você vai construir a cidade, se você colocar essa linha inclinada, você vai ter a sensação que a cidade, que os prédios estão caindo, né? Então, elas têm que ser sempre perpendiculares e paralelas entre si. Então, eu vou desenhar uma estante, eu tenho que ter esse cuidado de fazer essas linhas sempre perpendiculares, ok? Pessoal, mãos à obra, bom trabalho, pesquisem vídeos na internet, outros, né? Eu coloquei um bem curtinho para vocês, bem simples, mas tem outros mais detalhados, tá? Para que vocês possam elaborar um ótimo trabalho. E assim, na próxima aula, vocês vão estar mostrando para mim, ok? Um beijo grande, fiquem com Deus e cuidem-se, tá? Uma boa final de semana para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.